Olá, um bom dia para você. Começa agora o Agricultura BR, hoje mais cedo, porque será lançado agora o Plano Agrícola Pecuário 2017-2018. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição especial. Você tem, a partir de agora, todos os detalhes da divulgação oficial feita pelo governo em relação ao volume de recursos que vai ser disponibilizados para a safra 17-18 e também sobre as taxas de juros. Bom, aqui nos nossos estúdios nós temos aqui convidados que estão participando conosco. Vou até passar para essa câmera aqui para o pessoal ser apresentado, porque o presidente Michel Temer já está chegando para fazer o lançamento do Plano Safra. Nós temos aqui os nossos convidados. Antes da gente apresentá-los, Juliana, eu gostaria de trazer aqui a participação. Já temos o Sinal de Brasília. Nesse momento, o hino nacional está sendo executado lá na capital federal. Nós estamos vendo o ministro Blairo Maggi, o presidente da Câmara Federal, o presidente Michel Temer fez questão da sua participação, é por isso que nós tivemos alguns atrasos em relação ao lançamento do Plano Safra, e ali já tem um número, Juliana, 188 bilhões de reais são confirmados em relação ao Plano 17-18. A gente vai apresentar então o pessoal que está aqui com a gente no estúdio, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA, e também Fábio Almeida, ele que é diretor executivo da Sicredi em Campo Grande. Bom, o volume de recursos já está ali à vista, né, para todo mundo ver, 188 bilhões já é um volume acima do da safra 16-17. Para um país que cresceu quase de 186 milhões de toneladas para 230 milhões de toneladas, nós temos que botar recursos. É o único setor que segurou, nós saímos dos PIBs negativos, ou seja, o primeiro trimestre de 2017 deu 1% a mais, ficou positivo o PIB brasileiro em relação ao trimestre anterior, graças ao setor rural. Nada mais justo que coloque esse recurso num setor que gera emprego, gera alimento e gera atividade econômica para o país. Bom, nós estamos com o Fábio Almeida também aqui nos nossos estúdios, ele que é do Sicredi. Fábio, em relação, até por enquanto expectativa, nós já sabemos o recurso, né? Tem uma expectativa também que essas taxas de juros sejam menores, tem que ser, porque a taxa básica de juros recuou. Em relação à tomada de crédito, principalmente por parte de cooperativas, de produtores rurais que trabalham nesse sistema, qual que é hoje a expectativa do Sicredi, quem trabalha diretamente com esse tipo de linha de crédito? Então, tem sido veiculado, né, na imprensa, né, que a tendência da queda da taxa de juros, até para acompanhar a queda da Selic, né, que baixou também nesses últimos meses em relação ao ano passado. E isso, para o público do agronegócio, para quem é produtor rural, é muito importante, porque é um recurso extremamente importante para a alavancagem de investimentos dentro do agronegócio. Bom, a gente pode ir ao vivo, então, até Brasília, acompanhar o início do lançamento do Plano Agrícola e Pecuário do Brasil 2017-2018. Acompanhe você de casa com a gente. Da história. E quando tem mais crédito no campo, tem mais produção no país inteiro. Tem mais emprego para quem precisa. Tem mais oportunidades para quem fabrica, pesquisa, transporta. Apoiar o produtor é isso. Facilitar o crédito com juros menores para fazer a economia girar e beneficiar todos os brasileiros. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Ordem e progresso. A seguir, assistiremos à apresentação do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos, Neri Geller. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, cumprimentar também em relação a esse plano que teve até o último momento discussões em torno da taxa de juros. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, cumprimentar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em seu nome cumprimentar os demais ministros, cumprimentar o nosso ministro da Agricultura, nosso chefe Blairo Maggi. Presidente da CNA, João Martins, em seu nome cumprimentar a todos as entidades aqui presentes, cumprimentar também o nosso presidente da Frente Parlamentar, Nilson, em seu nome agradecer a toda a bancada da Frente Parlamentar pelo apoio que tem dado na construção desse Plano Safra que se inicia dia 1º de julho.
Esse plano safra, nesse ano que estamos apresentando, passou de 183 bilhões para 190 bilhões 250 milhões. Plano agrícola que inicia a partir do dia 1º de julho. A produção agrícola avançou nos últimos anos, senhor presidente, de 1991, de 68 milhões de toneladas, passando para esse ano uma safra recorde de 232 milhões de toneladas. Portanto, um crescimento de 239 milhões, e se comparado com a área que foi incorporada ao sistema de produção, cresceu de 38 milhões para 60 milhões de hectares. Portanto, um incremento na produtividade de forma extraordinária, mostrando que o produtor está cada vez mais incorporando tecnologia e produzindo com eficiência dentro da sustentabilidade econômica e social. Quero passar aqui as taxas de juros. É importante dizer do quanto que foi a discussão harmoniosa entre o governo, senhor presidente. O reconhecimento aqui à equipe econômica, mesmo com todas as dificuldades que nós temos. Dentro da lei do limite dos gastos, nós conseguimos avançar de forma bastante substancial, reduzindo as taxas de juro de 1% no custeio e reduzindo também as taxas de juros dos programas de investimento. E dentro dos investimentos, nós conseguimos reduzir as taxas de juros com valor que chega no PCA, a próxima lâmina, por favor, no PCA e no Inovagro, com taxas de juros que caíram 2%, chegando a 6,5%. Exatamente para ajudar com que o setor possa suprir as deficiências que nós ainda temos em logística, agregando aí esses importantes programas, que foi uma redução de 2%, passando aí a 6,5% no PCA especificamente, que é o Programa de Construção de Armazéns. Nós financiarmos, inclusive, com prazo de até 15 anos. Isso, com certeza, ministro Blairo, vai dar aos produtores e às cerealistas que estão sendo contemplados e cooperativas a capacidade de fazer o investimento dentro do que o Brasil precisa e dentro do déficit que nós estamos tendo hoje, e, inclusive, acompanhar a evolução da produção nos próximos anos. Custeio agrícola e pecuário. No PRONAMP, que é para o médio produtor, que tem limite de até 1,5 milhão por CPF, nós também reduzimos a taxa de juros de 8,5% para 7,5%. Aos demais produtores, o custeio veio a 8,5%. Inclusive, contemplando, importante aqui, sei que tem muitas lideranças do setor, contemplando uma demanda há muitos anos, que é a retenção de matrizes da ovinocultura e da caprinocultura também, que é muito importante do ponto de vista da demanda e da diversificação da produção. Conseguimos reativar também, senhor presidente, está aqui o pessoal da cana, principalmente dos estados de São Paulo e Nordeste, que é o ProRenova, que estava parado há 2 anos. Conseguimos reativar esse importante programa, inclusive baixando a taxa de juro, que era TJLP mais 3,5%, eram de TJLP mais 6%, reduzindo para TJLP com mais 3,5%. Portanto, aos produtores e às usinas de cana-de-açúcar, com certeza um incremento bastante importante. No PRONAMP, foram disponibilizados 21,7 bilhões de reais, sendo que desse montante, 18 bilhões é para custeio e 3,7 bilhões para investimento. Isso contempla a gama de produtores de médio porte. Moderfrota, que é um outro programa importante, não só para o produtor incorporar tecnologia, não só para avançar a produção, para fazer a colheita, que financia trator, colheitadeira, plantadeiras e assim por diante. É um programa que também, além de tudo isso, reaquece a economia e movimenta toda a indústria de equipamento agrícola. É um programa que estava lá
no ano passado, com o recurso de 5 bilhões de reais, e nós construímos esse ano para que tivesse um incremento e fosse chegar a 9,2 bilhões de reais para movimentar o homem do campo, incorporar tecnologia, mas para também movimentar toda a indústria de equipamento agrícola. E também, importante ressaltar, baixou também a taxa de juros de 8,5% para 7,5%. Programa do ABC, que teve, nós disponibilizamos 2,13 bilhões de reais, e inclusive incorporou vários outros itens financiáveis, como, por exemplo, florestas plantadas fora dos seus biomas, para fazer a recuperação, principalmente das APP, no caso do cacau, no caso das oliveiras, que é uma demanda principalmente da região sul do país. Então, é um programa que, além de aumentar o volume de recursos, ele também incrementa outras culturas a serem financiadas dentro desse programa, e reduziu-se também a taxa de juros. O PCA, que é importante do ponto de vista da questão da armazenagem, nós, além de baixarmos em 2 pontos a taxa de juros, mantendo o prazo de até 15 anos para fazer o financiamento, nós ampliamos recursos, senhor presidente, e incorporamos para que o cerealista tivesse espaço para fazer o financiamento de até 15 anos. E por que isso é importante? É importante porque as cooperativas e os produtores têm limitações. Em muitos lugares, como no centro-oeste brasileiro e no norte do país, as cooperativas ainda não estão instaladas. E aí fica exatamente a cerealista entre as grandes trades, que são importantes para o setor, e entre os produtores para fazer o meio de campo e fazer a armazenagem avançar no Brasil, que é extremamente importante. Então, são 300 milhões que foram tirados do PCA para fazer o financiamento e a cerealista ser contemplada com taxas de juros atrativas para fazer o investimento em armazenagem, que é extremamente importante. Programa do Inovagro, que é um programa de acesso à inovação tecnológica, 1,26 bilhões de reais. Esse programa é exatamente para o produtor incorporar as tecnologias que estão disponíveis, por exemplo, nos módulos da avicultura, da suinocultura, mais ao sul do país, que são mais antigos, que precisa fazer automação, precisam melhorar sua performance na produção, e também outros itens, como moegas para fazer segregação de trigo, conectividade, que é um tema extremamente importante hoje do ponto de vista da organização do setor no campo. Então, são vários itens, e esse programa também teve uma descida bastante forte na taxa de juros, passando de 8,5 para 6,5, presidente. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a toda a frente parlamentar que nos auxiliou para que a gente pudesse pegar recurso e fazer isso de forma a contemplar o setor. Programa outro importante, e aí vocês que estão nos assistindo nesse momento, que eu gostaria que acompanhasse na lâmina aí, na apresentação do programa de seguro. O seguro, o presidente e o ministro Blairo tiveram a sensibilidade, e mesmo com todas essas dificuldades, ontem à tarde nós fechamos um crescimento de 400 milhões para 550 milhões. Presidente, isso é muito importante do ponto de vista do seguro agrícola avançar, e avançar principalmente em qualidade de gestão. O ministro Blairo sempre tem nos orientado muito nesse sentido, trazer o dinheiro da ineficiência para a eficiência. E nós crescemos muito nesse ano, que está concluindo no final do mês. Só para vocês terem uma ideia, a área segurada no ano de 2015 era de 2,9 bilhões, nós crescemos para 5,6 milhões de hectares. As apólices contratadas em 2015 eram de 40.500 apólices, 40.500 apólices, passamos para 73.600, 82% crescimento. Assim como o capital segurado, que era de 5,5 bilhões de reais, passou para 13,13 bilhões de reais do valor segurado, um crescimento de 142%. E a subvenção, o recurso do Tesouro, cresceu somente 41%, passando de 282,3 milhões para 396
398 milhões de reais, um crescimento só de 41%. Isso demonstra o quanto é importante ter credibilidade na hora de fazer os programas. Quando o ministro Blairo assumiu, nós tínhamos 217 milhões de reais atrasado desde 2014, foi posto rigorosamente em dia em menos de 30 dias e conseguimos repor os recursos de 300 milhões para 400 milhões. Isso deu um crescimento e uma credibilidade e a forma de fazer gestão dentro do Ministério, junto com os demais entes que participam do Conselho Gestor, fazer uma gestão eficiente no sentido de pagar em dia, de aumentar a concorrência e de ampliar de forma significativa o seguro. E, obviamente, agora, crescendo mais 150 milhões, nós vamos avançar muito no seguro agrícola. No mais, gostaríamos de agradecer, nós temos alguns gargalos de logística que estão no radar também da Secretaria de Política Agrícola, que é muito importante, como a questão da 163 e de outros gargalos. E no mais, agradecer, senhor presidente, pela confiança, agradecer ao ministro Blairo e agradecer mais uma vez, senhor presidente, a grande parceria de todas as entidades. O ministro, logo quando nós começamos a discutir o Plano Safra, e aí as pessoas que estão aqui são testemunhas, de janeiro para cá todo o setor estava dentro do Ministério. Nós discutimos pelo país afora, com as Assembleias Legislativas, sempre acompanhando a frente parlamentar, os parlamentares de cada estado, com a CNA, com as federações dos 24 estados, com as associações, e nós conseguimos puxar para dentro realmente as demandas do setor. Então, eu sou muito grato hoje, como secretário de Política Agrícola, pela confiança do presidente da República e do ministro Blairo, mas principalmente pelo apoio, seja ela da indústria de equipamento agrícola que estão aqui presentes, seja das associações, ou seja das federações, e especialmente o Congresso Nacional. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Nesse instante, ouviremos as palavras do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária. Bom, e nós temos ali o lançamento, as taxas de juros, os recursos que foram colocados à disposição, e como aquilo que já havia sido conversado antes, nós estamos aqui recebendo os dados também das assessorias do Ministério da Agricultura, e é um ponto percentual abaixo das taxas de juros que eram praticadas no último ano. Havia uma forte preocupação em relação a essa taxa de juros, o pessoal da Confederação Nacional da Agricultura já está falando, mas havia uma grande preocupação em relação à taxa Selic. Ela tem um viés de queda e ela ficar menor quando nós tivermos na finalização da utilização dos recursos, como aconteceu inclusive na 16, 17, de nós termos uma taxa Selic mais baixa. No entendimento de vocês, isso chega a ser uma preocupação para o produtor rural? Olha, Fabiano, se você considerar que tem uma inflação de 4% ao ano e você vai pagar 8,5%, você tem um juro real de 4,5%. O setor rural está passando uma situação extremamente complicada. Vamos pegar grãos. Os dois principais grãos, milho e soja, você vem num processo decadente de preço. Nós temos uma super safra de milho chegando a 100 milhões de toneladas. Você vê em muitas regiões do Brasil milho caindo abaixo do preço mínimo. Por exemplo, Mato Grosso, 12, 13, 14 reais o saco. Você vê na pecuária o desastre que foi a questão do JBS. O JBS criou um pânico, um problema seríssimo na questão de abate, a hora que ele começa a querer comprar só com prazo e o produtor não querendo vender com prazo de 30 dias. O que acontece? Houve uma pressão de baixa na arroba da vaca e do boi significativa. Então, os dois setores que, teoricamente, seriam os maiores tomadores de empréstimo, passam por uma situação de comercialização extremamente delicada agora, tanto na soja como no milho e como no caso do boi, então da pecuária de corte. Então nós estamos vivendo uma situação que a taxa de juro real, ela pesa na formação de custo, pesa no gerenciamento financeiro de cada produtor. Fábio, por favor, você acredita que isso pode ser um problema? Então, chama atenção com relação à pecuária a questão da linha de crédito Pronamp para retenção de matrizes. Então, talvez essa seja uma alternativa para o médio produtor, né? Se foi liberado essa linha de crédito, agora o acesso a essa linha de crédito via Pronamp, para que ele consiga segurar um pouco a questão da pecuária. O João Pedro já falou, é bastante preocupante,
Os produtores hoje estão heroicamente tentando manter ainda a comercialização, tentando manter o gado, a venda e compra de gado magro, né? E a questão dos grãos, né? Esse sim, a pressão do dólar sobre os insumos também afeta muito a aquisição agora dessa nova safra. Então, com certeza vai ser colocado na ponta do lápis para que se consiga fazer o melhor aproveitamento desse recurso, que ainda é baixo, né? Ainda é a melhor taxa de juros hoje que tem no mercado para o agropecuarista, o agricultor e o pecuarista ter acesso. Os juros de mercado hoje estão muito acima, mas se pudesse ser melhor, com certeza poderia ajudar ainda mais. A opinião dos produtores, então, é de que a redução na taxa de juros não contemplou toda essa queda na Selic, a queda da inflação também, né? Então, não seria uma redução justa? Eu acredito que sim, é o que o João Pedro falou, a taxa real ainda continua alta, né? Há anos atrás, essa taxa ela ficava no mesmo nível da inflação, às vezes até mais baixa, né, João Pedro? Negativo. E isso era uma taxa negativa. E isso ajudava muito o investimento, apoiava, incentivava o agricultor a investir mais no seu negócio. Talvez com essas taxas a gente não possa ver um grande entusiasmo para novos investimentos, para novas expansões de área. Talvez manter o que tem hoje já vai ser uma boa alternativa para o produtor. Mas deixa a desejar, né? O que fica preocupando, Juliana, é quando você olha o Brasil, por que não cai mais a Selic? Não é por questão econômica, é por questão política. Você tem a decisão do Comitê de Política Copom, ele usou muito mais que a variável política, ou seja, ele poderia ter reduzido essa taxa Selic para um dígito, 9,5, 9,75, alguma coisa assim. Mas em função dessa instabilidade política, esse excesso de delações, todo esse problema que estão mostrando, essa podridão que está vindo à tona no Brasil, atrapalha. Se nós tivéssemos uma ação mais ou menos normal, com certeza estaria abaixo de 9. E a hora que houver um equacionamento dessa questão política, pelo menos uma definição do norte, é bem provável que ela vai, porque a recessão é muito dura no Brasil. Nós temos esse trimestre que deu positivo, é 1% no trimestre em relação. Então você vê a própria recessão puxou a inflação para baixo e o Brasil precisa recuperar urgentemente a questão de investimentos, senão você não resolve a questão do desemprego. Tá, vou aproveitar, então, nós estamos no outro estúdio aqui do Canal do Boi. O nosso colega Jorge Zaidan está com o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa. E, Zaidan, nós estávamos verificando aqui, né, tem essa diferença, a questão do programa ABC, contemplando mais uma vez a retenção de matrizes, tem alguns programas específicos também para a pecuária, e a taxa de juros caiu 1 ponto percentual. Em resumo, é isso. Aqui nós estávamos dizendo que essa taxa deveria ou poderia cair mais. Nós gostaríamos de saber, então, Zaidan, seja bem-vindo, do presidente Jonathan Barbosa, o que ele está pensando a respeito deste assunto. Zaidan. Olá, Fabiano, a todos que acompanham a nossa programação para o lançamento do Plano Safra. Estou aqui, sim, com o presidente da Acrisul, nosso parceiro Jonathan Barbosa. Jonathan, você acompanhou até agora esse início de lançamento, quase 190 bilhões para a agricultura chamada empresarial, contemplando alguns itens para a pecuária, retenção de matrizes. Estamos aí talvez começando um novo ciclo de alta para os bezerros, né, porque as matrizes foram embora. Não tivemos as melhores condições ali para ouvir o Jorge Zaidan e também o Jonathan Barbosa. Daqui a pouco nós voltamos lá para o outro estúdio. Nesse momento nós temos o presidente da Confederação Nacional da Agricultura falando. É importante lembrar que nesta última terça-feira, inclusive, tivemos mais uma discussão a respeito do Fundo Rural. Não se chegou ao texto final, mas se chegou a uma proposta um pouco melhor com o deputado Marcos Montes, do estado de Minas Gerais. Nós estávamos até em contato com ele. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Ele está lá no lançamento do plano e a CNA, que acabou de encerrar o discurso, ela tinha defendido, né, essa adoção do Fundo Rural em relação à cobrança aos produtores rurais e, de modo geral, nas cadeias produtivas. Ele fez o discurso agora e, neste momento, nós vamos ter o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, iniciando o seu discurso. Então, vamos voltar lá para a transmissão. Vamos ver o que o Maggi fala a respeito do plano agrícola. Eu
Cumprimento o nosso presidente da República, Dr. Michel Temer, presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, que nos deu uma mão bastante grande nesse planejamento também, o ministro-chefe da Casa, chefe da Secretaria de Governo, ministro Antônio Embaçaí, o presidente da Comissão de Agricultura, Reforma Agrária e do Senado Federal, senador Ivo Cassol, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, o senador Nilson, vai ser senador, deputado Nilson Leitão, presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, também o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occhi, o vice-presidente do Banco do Brasil, do agronegócio, Tarcísio Hubner, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Oneri Geller. Também quero cumprimentar o secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que é o presidente do CONSAGRE, que representa todos os secretários do Brasil, Fernando Impolo, e também o presidente João Martins. Cumprimentar a todos aqui presentes e, principalmente, quero cumprimentar os homens do campo, presidente, agricultores, comerciantes, industriais, todos aqueles que fazem parte do agro brasileiro. O agro brasileiro que apareceu agora nesse trimestre como o grande salvador, literalmente, da lavoura, da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB desse trimestre. E eu espero que nós, agricultores, pecuaristas, homens ligados ao agronegócio, consigamos, junto com a agricultura familiar, cada vez mais fazer esse país um país agrícola, um país que produz alimentos, um país que exporta para mais de 150, 160 países mundo afora produtos de qualidade. Muitas pessoas presentes me questionam, às vezes, de que o Brasil é um país de vender commodities. Eu discordo frontalmente quando nós falamos de commodities agrícolas. Commodities de ferroso, outras que tem, para mim, é extrativista. Mas a agricultura, quando nós vendemos soja, milho, algodão, vendemos carnes, nós estamos vendendo aí uma tecnologia embutida de muitos e muitos anos de aprendizado brasileiro e de bilhões de reais que foram colocados na criação da Embrapa, na formação de técnicos nas universidades, de agricultores em todos os lugares. O Brasil não seria o produtor de alimentos que é hoje se ele não tivesse conhecimento tecnológico, tivesse usado da ciência, da inovação e também das políticas agrícolas aí colocadas. Então, quando nós vendemos mercadorias mundo afora, eu sempre digo, o Brasil vende 1 tonelada de soja, mas ali dentro tem muito conhecimento, tem muito estudo, tem muita coisa que foi desenvolvida aqui no nosso país. Então, eu sempre gosto de me referir a isso, quando vou para fora do Brasil, para o exterior, eu sempre faço essa referência, então, à agricultura e o agricultor brasileiro. A África é um potencial tão grande para a agricultura quanto é o Brasil. Mas por que ela não se desenvolve? Não se desenvolve porque não tem a ciência, não tem o conhecimento, não tem a Embrapa, não tem os agricultores, não tem os gaúchos, não tem os paranaenses, não tem os catarinenses, que são os homens e mulheres que fazem a agricultura desse país. Portanto, a eles, a todos vocês que estão aqui, estão nos ouvindo, os cumprimentos do ministro da Agricultura e do presidente da República, e muito obrigado por tudo o que vocês fazem pela agricultura e pela economia brasileira. Quero cumprimentar também meus colegas senadores aqui presentes, que vieram aqui prestigiar, os deputados federais também, e dizer, presidente, de que nós comemoramos sempre uma safra grande. Ano passado tivemos frustrações pelo Brasil inteiro, caímos a 187 milhões de toneladas, mas esse ano o Brasil está colhendo, já colheu 232 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, é um recorde, é uma recuperação, e o mais importante é que quando nós tivemos a quebra de safra no passado,
o governo brasileiro, o seu governo, presidente Michel Temer, através do Banco do Brasil e dos outros bancos oficiais que financiam a agricultura, não abandonaram o agricultor. Foram lá, deram a mão, e o Banco do Brasil e os outros bancos muito rapidamente criaram as condições necessárias, nós criamos no governo as condições necessárias para que um agricultor não ficasse para trás em função dos problemas climáticos que nós tivemos. Como eu disse antes, um dos pilares de tudo que nós fizemos na agricultura é o agricultor. Portanto, nós não podemos abandonar um agricultor quando ele vai mal, não por circunstâncias dele, mas por circunstâncias do clima e tudo mais. Então, nós comemoramos sempre esses 232 milhões de toneladas, mas eu gostaria de dar mais alguns números aos senhores. Esse plano agrícola hoje que está sendo lançado, ele não é só para a soja, ele não é só para o milho, ele não é só para o algodão, ele é para a agricultura brasileira como um todo, que vai pela inovação, que vai pela tecnologia, que vai pelo empréstimo para financiar, para comprar os insumos, mas mais que a soja e o algodão, o Brasil produz muitas outras coisas que nós nunca contamos, como toneladas de produção, por exemplo. E eu gostaria de dizer aos senhores de que, além das 232 milhões de toneladas, o Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz 2,7 milhões de toneladas de café. O pessoal mede em saco, eu estou dando tudo aqui em toneladas. De borracha, nós produzimos 319 mil toneladas de borracha por ano, são 14,8 milhões de toneladas de laranja, 23 milhões de toneladas de mandioca, são 35 milhões de toneladas, equiparando, de leite no Brasil, que nós fizemos. As florestas plantadas nossas produzem 188 milhões de toneladas de eucaliptos e outras coisas. Produzimos 9,6 milhões de toneladas de carne bovinas, 3,6 milhões de toneladas de carnes suínas e 13 milhões de toneladas de carnes de frango. Somando tudo isso e algumas outras coisas que ainda poderão vir, como frutas e hortigranjeiros, o Brasil produz, tira do campo, transporta, leva de um lugar para o outro em torno de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Esse é o peso da agricultura no Brasil. Então, quando nós falamos de 232 milhões de toneladas, nós não podemos esquecer do restante. Porque fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura. 8% para a agricultura e 17,9% para a pecuária. Portanto, o Brasil é o país que pode dizer com toda a tranquilidade, presidente Michel Temer, eu sei que o senhor tem um cuidado todo especial com a questão do meio ambiente, ainda essa semana comemoramos aqui o Dia do Meio Ambiente, mas o Brasil não deve mesmo se envergonhar daquilo que faz, porque nenhum país do mundo preserva 65%, 61% das suas florestas originais como nós temos. Então, esse é o Brasil da agricultura que os senhores fazem. Esse é o Brasil da agricultura que coloca 13,4% de peso no PIB e colocando, o governo federal colocando aqui esse ano em torno de 190 bilhões de reais disponível. Eu via na apresentação do secretário Neri e também no filme, nós começamos falando em 188,3 bilhões de reais disponível para a agricultura. Mas o número correto é um pouco maior, porque tem 550 milhões de reais disponíveis para o seguro rural e tem mais 1,4 bilhão de real disponível para fazer comercialização, que vem ao longo do ano. Portanto, presidente Michel Temer, eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo apoio que tem dado à agricultura brasileira, o apoio que tem dado à pasta que eu dirijo, toda a confiança, toda a liberdade, para que nós possamos avançar nas políticas públicas determinadas por Vossa Excelência, mas principalmente ouvindo todos os setores. Eu tenho sido um ministro que tenho andado muito, viajado muito, compreendido muito como funcionam os setores. E muitas vezes, as viagens que nós fizemos, as visitas que nós fizemos,
nos tiram dúvidas e nos dão a certeza de defender alguns segmentos, como foi na questão da crise da carne fraca. Quer dizer, eu não entrei naquele processo, como Vossa Excelência entrou, sem ter o conhecimento, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Então, esta é a maneira que nós estamos tocando o Ministério da Agricultura, e eu quero agradecer a Vossa Excelência, então, pela liberdade, pela tranquilidade com que eu posso dirigir o Ministério da Agricultura, com que os meus secretários, todos aqueles que lá comparecem para nos ajudar. E também agradecer aos parlamentares federais, os deputados, os senadores, pelo apoio que têm dado ao Ministério da Agricultura. A nossa missão não é fácil. A missão dos senhores, deputados, senadores, também não é fácil. Temos os prefeitos, temos os deputados estaduais, temos as nossas comunidades no interior que esperam muito sempre do governo, esperam muito sempre do Ministério da Agricultura. E esses anos não têm sido fáceis. Esses anos têm sido anos difíceis em função da restrição de orçamento que nós temos. Mas como eu sempre disse ao presidente da República, eu não vou ficar reclamando daquilo que eu tenho disponível para trabalhar. Brigo para conseguir o máximo, mas dentro do máximo que o governo possa nos dar, é com toda a transparência, com toda a tranquilidade que digo aos deputados, digo aos senadores e digo aos prefeitos, todos aqueles que nos procuram. Nós temos um tamanho, nós temos um limite e vamos seguir, sem enganar ninguém, sem prometer nada que não possa ser feito no futuro. Então, eu quero, presidente, mais uma vez agradecer a Vossa Excelência, a todo o governo, ao Ministério da Fazenda, ao secretário executivo da Fazenda, do Banco Central, o Diogo está aqui presente conosco também do planejamento, porque esse plano safra, ou um plano safra, não se faz com a vontade do ministro, se faz com a vontade de todos. Foram centenas de visitas que foram feitas às entidades, CNA, enfim, todos aqueles que participaram efetivamente nesse plano safra. E eu quero aqui, a pedido, fazer aqui um convite aos senhores agricultores, pecuaristas. O Paulo Rabelo do Castro, que estava no IBGE até esses dias, agora está no BNDES. Nós vamos lançar em novembro, né? Outubro, então, o censo agropecuário. E todos os senhores produtores serão visitados nas suas propriedades. E eu gostaria que nós fôssemos agricultores e pecuaristas com a maior transparência possível, de mostrar o nosso tamanho, de mostrar as nossas necessidades através do censo agropecuário, que é ele que vai definir no futuro todas as políticas públicas que nós temos no Brasil. Um abraço a todos, meus agricultores, pecuaristas, agricultoras, quem nos assiste, quem nos vê. Muito obrigado por aquilo que vocês fazem pelo Brasil. Um abraço a todos. Muita satisfação, o ministro Blairo Maggi, agora nesse momento que antecede a fala do presidente Michel Temer, foi cumprimentar agora o Michel Temer, e a gente comentava o seguinte, o Maggi, inclusive, ele corrigiu ali a situação dos valores, porque está lançado ali em cima 188 bilhões, evidentemente não dava para arrumar um painel daquele da noite para o dia. Michel Temer, presidente da República, já está falando, então vamos ouvir o presidente agora, começa o seu discurso. Presidente da Câmara dos Deputados, estendendo naturalmente em seu nome o cumprimento a todos os deputados e deputadas e senadoras que aqui se encontram. O ministro Eliseu Padilha, o Blairo Maggi, em vosso nome, eu quero cumprimentar os colegas, companheiros de trabalho, ministros deste governo. E interessante, o Blairo, quando eu confesso a vocês, quando eu vejo uma solenidade desta natureza, quando eu percebo os 190 bilhões e 200 milhões que nós estamos colocando, quando eu vejo, pela sua descrição, sua e do Neri, o que está sendo feito no setor da agricultura, do agronegócio em geral, eu digo, será que nós temos o direito de ser pessimistas com o Brasil? Ou devemos ser otimistas? Eu não tenho dúvida de que otimismo permeia esta solenidade. Não tenho a menor dúvida disso. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, para reafirmar o nosso compromisso inequívoco com a agropecuária brasileira. Com o plano agrícola e pecuário, são assegurados
190 bilhões e 200 milhões de reais. E o Blairo acabou de mencionar que, ao invés de falar-se apenas em 230 milhões de produção, é 1 bilhão e 200 e poucos milhões de produção. O que sustentou, convenhamos, reitero as suas palavras, o PIB do primeiro trimestre. E convenhamos que temos nos preocupado com juros menores do que no passado. Nós já estamos lançando as bases para um 2018 muito mais próspero. O plano agrícola e pecuário é isso que os senhores viram. Planejamento. Não há espaço para improvisações. Aliás, não é esta a primeira vez que o Blairo Maggi vem a solenidades desta natureza, e algumas delas para revelar a desburocratização do setor da agricultura. Houve uma solenidade que vocês trouxeram mais de 63 ou 73 medidas desburocratizantes na agricultura brasileira. Portanto, em todas as áreas, o propósito do governo é criar as condições para um Brasil melhor. Aliás, viu, Blairo, eu vejo aqui, além dos deputados, deputadas, senadores, senadoras, toda a área financeira, o BNDES, o IPEA, Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, não é? A área que, na verdade, dá suporte a essa atividade. A nossa, não preciso dizer o quão é moderna a nossa agropecuária. O Blairo já ressaltou que ela é sinônimo de pesquisa, de inovação, de eficiência. E aí é que gera emprego, crescimento e renda, né? Aliás, é uma coisa curiosa. Eu vejo aqui, tem muita gente de máquinas agrícolas, né? Então, é interessante como a agricultura, ela é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta, na verdade, a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Não foi sem razão que alcançamos esta safra recorde. O setor, está dito aqui, né, cresceu mais de 13% no primeiro trimestre. Em 2016, tem esse dado, sua participação em nossas exportações chegou à casa dos 40%. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo, como demonstra, aliás, o plano sobre o qual estamos a falar. E, convenhamos, atuamos em todas as frentes. O ministro Blairo Maggi, ele está cuidando de tudo isso com uma força extraordinária, levando o agro mais Brasil afora, para facilitar a vida do agricultor. Quando nós simplificamos os procedimentos, o que nós queremos é a prosperidade do setor agrícola e agropecuário. Do mesmo modo, devo dizer que é permanente o engajamento na abertura de mercados para os produtos brasileiros. Aliás, autorizei ontem, não é, Blairo? Você vai novamente à China, vai ficar 10 dias. Sabe que o Blairo visitou quase toda a Ásia, um mercado consumidor extraordinário e que foi um pouco esquecido ao longo do tempo. Ele passou por lá uns 20 dias e a cada 2 dias dizia: abrimos o mercado de carne em tal país, abrimos o mercado de lácteos em tal país. Portanto, é isto que o governo faz. Então, meus amigos, quando eu participo de uma solenidade desta natureza, como participamos há poucos dias da questão da agricultura familiar, que é fundamental para o país. Quase 50% ou mais daquilo com que as pessoas se alimentam derivam também da agricultura familiar. E foi há pouquíssimos dias que nós lançamos aqui um valor de mais de 30 bilhões de reais também para a agricultura familiar. Então é com uma satisfação, Blairo, extraordinária que eu posso dizer aos amigos, colegas, deputados, deputadas, senadores, senadoras, prefeitos, vice-prefeitos, agricultores em geral, pessoas da indústria ligada à agricultura, eu posso dizer que vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. E é com esta alma
com esta animação, não é? Com este vigor, com esta revitalização que esta solenidade provoca no governo, que nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. Muito obrigado, presidente. O presidente Michel Temer está ali encerrando a cerimônia de lançamento do Plano Safra. Raramente começa no horário, começou com 15 minutos de atraso, mas o Temer lançando o Plano Safra e aí dando um recado, porque o momento de hoje é um momento complicado para o governo federal. Creio que nós vamos ter lá a coletiva de imprensa, mas é um momento complicado porque a chapa Dilma Temer pode ser cassada e também já se tem o entendimento que ela não pode ser separada, uma vez que foram os dois eleitos pelo público. Mas ali, voltando, principalmente a questão técnica desse lançamento, aí os nossos convidados que estão aqui, vou deixar essa pergunta e já vou direto lá para o outro estúdio, mas vou deixar essa pergunta para vocês irem pensando também. Tivemos esse acerto ali, nós sabemos que teve uma reunião durante toda a madrugada em torno do Plano Safra. Esse Plano Safra, ele contempla de uma maneira aparentemente melhor a cobertura das produções brasileiras, das culturas produzidas e também da pecuária nacional. É por isso que nós vamos voltar agora lá para o outro estúdio, onde o Jorge Zaidan está com o Jonathan Barbosa, presidente da Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso do Sul, e foi dito agora, tanto pelo Neri Geller, o secretário do Ministério da Agricultura, quanto também pelo ministro Blairo Maggi, que pareceu muito satisfeito em torno dos recursos via algumas linhas de crédito para a pecuária brasileira. Eu quero saber, Zaidan, nós queremos saber se nesse primeiro momento, pelo menos nessa primeira vista, se esse plano agrada o representante dos pecuaristas. Boa tarde, Zaidan, mais uma vez. Muito boa tarde, Fabiano, para todo mundo que está acompanhando esta edição especial do Agricultura BR. Jonathan, você ouviu bem a pergunta do Fabiano, né? Já quero te agradecer também a sua presença aqui. Você é sempre parceiro de sempre, a Crisul e o SBA. O que você está pensando desse lançamento? Mas antes, Fabiano, dele responder a sua pergunta, nós estávamos comentando aqui durante o discurso do ministro Blairo Maggi, que foi talvez o mais aplaudido desse lançamento. Isso reflete o bom trabalho que o ministro tem feito e que tem agradado a classe produtora e até a classe política ligada ao Planalto, porque a agricultura tem dado mostras de grande potencial para alavancar a nossa economia. Aí nós estávamos comentando que, na iminência da cassação da chapa Dilma Temer, ou por uma outra possibilidade, a saída de Michel Temer do comando, Blairo Maggi também sairia. E como é que ficaria a agricultura e pecuária, Jonathan? Bem, prazerosamente eu respondo a você e com tristeza a pergunta, porque quanto pior melhor não é time que eu jogo. Eu sou brasileiro e todo pecuarista, todo produtor também é e preocupa muito com essa transição política. Mas agora eu quero te dizer que é uma honra participar do programa, aqui com o nosso amigo Zaidan, com toda a inteligência do SBA, que está trilhando cada vez mais todos os eventos do agronegócio. Bem, amigos, o que eu quero dizer é o seguinte: o problema não é dinheiro, Zaidan. Dinheiro está sobrando, banco ligando, perguntando se você quer fazer ou não quer fazer. Aí, determinados programas para agricultura e pecuária. O problema é um só: juro. Juro alto ainda. Com tudo que o governo agora baixou um pouco, em 1%, ainda não está no ponto de equilíbrio. Fizemos alguns cálculos, o juro tem que ser, no máximo, 5,5% a 6%. Está 7,5% a 8,5%. Ainda tem que abaixar mais. Por quê? Porque a agricultura, por exemplo, no Brasil, é um tipo de negócio de risco. Se o tempo corre bem, se não corre bem. E tem outro problema ainda. O agricultor ou o pecuarista cuida bem do seu trabalho do portão para dentro, da porteira para dentro. Da porteira para fora, a logística é muito ruim. Você, para tirar um produto da área de produção, você sofre muito. Estradas não boas ou péssimas
atoleiros e tudo, e mesmo as pavimentadas, com muitos buracos e tal. Então, isso tem que ser cuidado, tem que ser olhado, porque o produtor está cansado de pagar um frete muito alto para levar o seu produto até o ponto de colocação, seja para exportação ou seja para armazenamento. Ainda, só para concluir, nós temos que garantir a política de preço. Tem que ter um preço mínimo, como disse o João Pedro há pouco, onde já se viu uma saca de milho lá no norte custar R$12. Isso não paga o óleo diesel da máquina que preparou a terra. Então é preciso que haja um equilíbrio nisso, nessa relação. É claro que nós queremos o milho mais barato, a soja mais barata, porque ajuda a economia internamente no consumo, mas quebra com o setor que já está penalizado com fundo rural, que vem essa história do JBS, que vem a tal da carne fraca, tantos bombardeios para chegar dessa forma onde chegou. Agora, o governo está de parabéns, porque está reagindo, está incentivando e sabe que o agronegócio é o que garante a balança. 13,4. Só ele deu positivo. A indústria negativo, 9,9. O comércio negativo, mais de 15%. E por aí afora. Então, eu acho que o agronegócio já merece alguma ajuda. Quando eu falo isso, até subsídio já faz por merecer. Antes de devolvermos lá para o Fabiano, toda a equipe que está no outro estúdio nosso, está circulando no mercado pecuário brasileiro, está ganhando até um vulto maior, a ideia de boi zero, ou seja, entregar para a indústria frigorífica estritamente o necessário para pagar as contas. Se com 20 bois você paga as suas contas, você não vai vender 40, nem 50, nem 60. Você vai vender apenas os 20, porque o preço está muito baixo e não está compensando. Há uma comparação entre a cadeia pecuária com outras cadeias de produção na economia que não vendem o seu produto abaixo do seu custo de produção. E o que está acontecendo na pecuária, pode estar acontecendo, na avaliação dessa corrente, é que o boi está sendo entregue com preço abaixo daquilo que se produz, ou seja, vai quebrar muita gente. É verdade. Num momento como esse, investimento no Plano Safra que está sendo lançado agora, essa corrente também aponta que os investimentos devem ser adiados. O custeio não, esse tem que fazer, mas os investimentos têm que ser adiados. O que o senhor pensa disso? Muito oportuna essa sua pergunta. Nós já estamos fazendo isso há mais de mês. Não só agora porque o JBS quer pagar só a prazo e suas NPRs, os bancos não querem descontar. Não, já há um mês atrás nós fizemos uma divulgação que a Crisul recomenda que seus associados e que toda a classe só venda à vista. Segundo, que só venda o mínimo necessário. Se está programado vender nesse mês 5 a 6 caminhões, venda 1 a 2. Só para tirar o dinheiro de pagar as contas, tá? Venda à vista e venda pouco. É assim que nós estamos tratando para assegurar o nosso negócio. E os investimentos no Plano Safra? Os investimentos vão aumentar gradativamente quando os riscos diminuírem. Eu acredito que a safra, como agora foi a super safra de todos os tempos, e a de milho a maior de toda a vida, nós temos que olhar não só a quantidade, mas a situação de mérito para que o produtor rural não seja penalizado como vem sendo. Fabiano. Tá certo, Zaidan, Jonathan Barbosa também. Vou até pedir para eles aguardarem mais um pouco. Nós estamos aqui com os nossos convidados no estúdio. Eu gostaria agora, antes de trazer
mais uma vez os destaques em relação ao que impacta na pecuária. Vamos comentar um pouco aqui sobre a agricultura e também como que, pelo menos aqui os nossos representantes do sistema bancário também estão entendendo isso. Eu vou pedir para colocar, Juliana, as informações da apresentação oficial, inclusive, do Plano Safra de hoje, feito pelo Ministério da Agricultura. São as apresentações do computador. Se o pessoal puder colocar na tela, eu gostaria que o João Pedro e também o Fábio também já comentasse. Na apresentação, o negócio já veio certo, tá? A apresentação oficial do governo, ela já veio com 190 bilhões, 250 milhões de reais. Esse valor, então, ele fica bem acima, né, Fabiano, do montante disponibilizado na safra passada, que foi de 183 bilhões 830 milhões de reais. Vale a gente lembrar aqui que assim que o Plano Safra 16-17 foi anunciado pelo governo federal em maio do ano passado, eles anunciaram, não sei se os senhores lembram, o montante de 202 bilhões de reais. Passado algum tempo, no mês de julho, esse montante foi revisto e, portanto, reduzido para 183. Houve troca de governo, né? Havia o primeiro governo que tinha colocado um número e depois foi corrigido. A grande questão também, Juliana, não é só a questão do valor, é a questão da oportunidade do crédito. O crédito ele não tem que ser um fator de estímulo à melhoria da produtividade, como está ocorrendo no Brasil. Você vê os números do Brasil, é impressionante a questão de melhora da produtividade. Mas o crédito tem que ser um instrumento disso aí. E é importante que ele esteja colocado na época oportuna. O crédito fora da época oportuna é um desastre, porque o produtor já compra mal os insumos, já planta fora de época, etc. Então isso é importante também, uma garantia do governo aportar. E você tem alguns setores que merecem uma atenção especial. Exemplo dos armazéns. No Brasil não tem mais. Nós vamos encher de salchichão branco hoje nos campos brasileiros para colocar o milho. Não tem estrutura de coisa. E aliado a isso, além do Plano Safra, é aquela eterna discussão que nós temos aqui, nós mostramos aqui permanentemente, é a questão da infraestrutura brasileira. O DENIT, que tem 65 mil quilômetros de asfalto, ele pagou de janeiro a abril 280 milhões de reais do valor aportado. Ou nada, praticamente nada para um setor desse aqui. Então nós estamos com as estradas ruins, nós estamos com a situação portuária, nós temos as ferrovias paradas, não há uma definição clara a respeito do novo modelo ferroviário. Transporte por água, que seria uma alternativa excepcional, como está ocorrendo no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje está olhando para sair pelo rio Tapajós, lá, esquecendo a 163, esquecendo o resto. Mas nós precisamos investir muito nisso para que esse produtor, que a pegar esse recurso, ele consiga aplicar no seu negócio e, principalmente, ter renda. Ele tem que sobrar dinheiro para ele. A situação aqui hoje do milho, a situação da pecuária, são situações complicadas. O produtor não tem culpa das incompetências que ocorreram no Brasil, das ladroeiras, das roubalheiras, das maracutaias que houveram. Mas quem que paga a conta? É quem trabalha. Não é justo isso. Fábio, nós estamos aqui na tela, aqui dentro do estúdio, está mostrando exatamente o volume de recursos disponibilizados para o país inteiro, evidentemente, como que as taxas vão ser praticadas. Nós tivemos já todo o respaldo já do Ministério, que mandou, inclusive, os valores corrigidos, alguns números que foram mostrados ali durante a apresentação. Eles corrigiram durante essa noite, fizeram algumas reações àquilo que já estava planejado. Como é que você avalia, assim, num primeiro momento? É muito difícil também avaliar um plano agrícola assim que ele é lançado, senão isso é um desafio. Mas, num primeiro momento, qual que é a sua avaliação sobre esse plano, com esses números que nós temos hoje? Bom, com relação aos volumes que foram apresentados, chama atenção principalmente 3 pontos. A questão da retomada da linha de crédito para renovação de canaviais, ou seja, setor de energia, né, 1,5 bilhões. O que aqui em Mato Grosso do Sul tem uma área expressiva. Tem área, né? Entrou há 5, 6 anos atrás, já entrou a questão do plantio da cana. Então, para a renovação dos canaviais, até eu gostaria de ouvir, possivelmente, as autoridades do setor da cana, se esse 1,5 seria suficiente, né? Atenderia o setor. Atenderia o setor. Mas é um incremento dentro do valor que aumentou. Esse 1,5 bilhão foi um dos valores que são novos aí no plano. Outro é o Modern Frota, onde se apresentou mais de 80% de incremento do volume, chegando a 9,2. Algo em torno de 5 milhões no ano passado, algo em torno de
9,2 milhões esse ano. Aquisição de máquinas, implementos, feiras e exposições agropecuárias nesse ano que passou, houveram realmente quedas, né, no setor de vendas de máquinas e equipamentos agrícolas. Não sei se é suficiente, mas também já mostra aí um desejo de que aqueça esse setor de máquinas e implementos agrícolas. E outro ponto que eu gostaria de salientar é a questão do seguro rural. Está na tela, 550 milhões. Esse valor é para subvenção. É um valor onde uma seguradora entra com um valor e o governo entra com uma contrapartida sobre o valor segurado. Ele segura o valor investido na propriedade. Então, ele não segura a produção, segura apenas o valor investido. Não se falou quantos por cento vai ser essa subvenção. Ou seja, se falou que aumentou, mas vai ser 50% a subvenção, vai ser 40% a subvenção, porque isso vai determinar qual é o apetite também das seguradoras de entrarem nesse negócio. Ou seja, delas falar assim, não, então nós vamos fazer o seguro o seguro rural do produtor rural. Se for valores percentuais menores, acaba a seguradora não entrando nesse jogo aí por conta dos riscos que existem. Então, também é um ponto aí que a gente vai ter que observar daqui para frente, qual vai ser o posicionamento das seguradoras com relação ao seguro rural. Tá certo. Olha só, nós estamos aqui, vamos agora a São Paulo, para a Bolsa de São Paulo, Juliana. Lá o Walter Pulga estava acompanhando também o lançamento do Plano Safra. E Pulga, aqui nos nossos estúdios, João Pedro deu posicionamento em relação a esse plano que foi lançado, Fábio também, e a do Sicredi, falando um pouco também a respeito dessa questão do seguro. E um pouco antes, o Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul, criticava a taxa de juros ainda elevada. Tivemos, Walter Pulga, durante esse lançamento, algum tipo de reação no mercado interno, lembrando que a política nacional hoje traz um impacto muito forte sobre todos os negócios, ainda mais porque pode ter, como a gente já disse, um andamento para a cassação da chapa da ex-presidente Dilma e do atual presidente Michel Temer. Pulga, como que você reage, como que o mercado está reagindo a essas informações? Bom dia a todos, né? Estamos acompanhando o lançamento desse Plano Safra. Agora, o mercado já estava preparado para as notícias que chegaram. Afinal, toda essa discussão para a elaboração do Plano Safra foi amplamente divulgada. Uma pequena surpresa, um aumento no recurso obtido para disponibilização aos agropecuaristas, da ordem aí de 5 bilhões, 7 bilhões de reais. Mas não há grande surpresa. Importante, no entanto, ressaltar o que agora há pouco o Fábio falava e pega um gancho no que João Pedro Cutidias falava. Os recursos destinados ao subsídio para o seguro rural. 550 milhões de reais não é suficiente para dar uma cobertura ampla e provavelmente teremos um percentual de participação do governo federal menor do que a princípio imaginávamos ter. Com isso, o desinteresse das seguradoras deve crescer mesmo. Essa é uma preocupação. Qual é o objetivo do seguro rural e desse incentivo do governo, como se discute muito aqui em São Paulo, um dos principais eventos do agronegócio? É fazer com que cesse o pedido de auxílio dos produtores rurais junto ao governo federal em épocas de crise. O seguro existe para isso. E o objetivo é avançar com esse seguro, trazer o seguro para o dia a dia do produtor rural. E esses recursos realmente são menores. Estavam tão pequenos que foi obtido nesta madrugada, aí, nos últimos instantes, um aumento de 400 para 550 milhões. Essa é uma preocupação. Quanto ao mercado, a reação, vamos dizer assim, em relação ao Plano Safra, é muito pequena. Porque, como eu disse, o mercado já trabalhava com essas informações. Mas, de qualquer maneira, vamos acompanhar o que ocorre com o milho, por exemplo, que já vinha em alta, o mercado reagia. Veja o que está acontecendo. Aqui na BMF Bovespa, o mercado continua em alta, uma alta que já começou pela manhã, mesmo antes do anúncio do Plano Safra. Quer dizer, milho, que poderia ter alguma alteração no mercado em função de financiamento, redução de financiamento ou taxa de juros, continua aí com valores em alta. Veja, milho que se esperava fosse facilitar agora a vida do produtor
que trabalha lá com a pecuária, né? Do pecuarista, né? Do criador. Então, milho volta a subir no mercado, há injunções comerciais nisso, mas o que pesa mesmo no mercado hoje não é o Plano Safra. Como disse o João Pedro, dinheiro que chega depois não ajuda muito. Seguro também, que não honra com as companhias seguradoras, isso é importante lembrar, e atrasa na remuneração das seguradoras, pode trazer problema como nós tivemos em anos anteriores. Então, seguro rural é fundamental, houve um aumento dos recursos, mas insuficiente. O mercado já trabalhava nos últimos dias, o mercado agropecuário, esses anúncios que foram feitos agora. Agora, o mercado está de olho mesmo, viu, Fabiano? É que esta é a única agenda positiva do presidente Michel Temer nesta semana. Durante os próximos dias nós teremos muita turbulência no mercado, mais em função de problemas políticos do que de anúncios de apoio do governo para a atividade agropecuária. É com você em Campo Grande. Tá certo, Walter Pulga. Pulga vai continuar aqui conosco. Daqui a pouco ele volta com outras informações, mas como esperado, sem muitas reações do mercado em relação ao Plano Safra, até porque a política nacional já tem uma movimentação muito consistente e ruim para o presidente Michel Temer. Bom, o Pulga comentava a respeito do seguro rural, né, que foi anunciado pelo governo agora, uma ampliação significativa em relação à da safra passada, 550 milhões de reais. Fábio, qual que é a sua opinião a respeito desse volume e das negociações que podem surgir a partir daí? A questão da utilização desse volume depende muito do nível de confiança das seguradoras com relação a essa subvenção. Se esse recurso realmente vai ser disponibilizado para que ela possa utilizar como contrapartida dos investimentos. É bom lembrar que em países desenvolvidos, a questão do seguro, ele é condição sine qua non para qualquer investimento, principalmente na produção agrícola. Os países utilizam isso de praxe, é um produto que dá sustentabilidade para o negócio, para o agronegócio, dá segurança para quem produz e dá segurança para quem faz as suas estimativas de recebimento desse produto, que são as cerealistas, são as trades, são as exportadoras desse produto. Olha, Juliano, eu acho o seguinte, seguro é uma questão fundamental. Tudo que é país desenvolvido em agropecuária tem seguro. Por quê? Porque o produtor ele põe todo o capital dele, ou grande parte do capital dele no chão. Uma área de soja, R$ 2.500, R$ 1.700 por hectare. Ou seja, ele tem que ter um apoio, ele tem que ter uma certeza, olha, se der uma catástrofe climática, der algum problema qualquer, ele tem condições de se manter no processo. A grande questão do seguro é manter a sustentabilidade do produtor, do país ter certeza que aquele produtor pode continuar produzindo. Isso é o ponto fundamental. O erro foi que no passado, há 2, 3 anos atrás, a dona Dilma, na sua incompetência característica, ela lançava o recurso e não pagava posteriormente. Então criava um vácuo, criava uma inadimplência. E o Brasil precisa ter mais seguradoras. Não poderia ser o Instituto de Resseguros do Brasil, teria que fazer um processo qualquer para incentivar a seguradora a vir. Nosso prêmio é caro, é muito caro. O produtor ele reluta em assumir o seguro em função do custo. Ele já está premido pelas margens normais do negócio. Pagar 5%, 6% a mais de prêmio, ele foge do processo, infelizmente. Então, a subvenção seria para reduzir o prêmio e você teria que trazer mais seguradoras ao processo, estimular a haver uma contratação mais racional, mais técnica, não ser um negócio, assina aqui. Não, vamos ver quanto me custa isso, o que eu vou garantir. Porque, na realidade, o seguro no Brasil não é um seguro de produção, é um seguro de crédito. Ou seja, o seguro vai cobrir o financiamento que ele tem junto ao agente financeiro. Então, mas é importante isso. 550 milhões é pouco? É muito pouco em relação à área plantada do Brasil, em relação ao faturamento que o Brasil tem. Nós precisamos evoluir nisso, mas paralelamente a isso e outras coisas, algumas coisas gerenciais, por exemplo, você definir macrozoneamento, você definir a região por região, a questão de produtividade, um controle de área plantada, uma série de coisas para evitar que a lei de Gerson, que no passado foi usada, não seja repetida. Isso penaliza aquele produtor profissional que vai pagar mais caro por erros do sistema como um todo. João, Fábio, obrigada por enquanto. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Já a gente volta discutindo ainda o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário Empresarial da safra 17/18. Nós voltamos já.
Agricultura BR de volta, lembrando que nós tivemos há pouco o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário da temporada 2017-2018, mais de 190 bilhões de reais que foram colocados à disposição de recursos. Aquilo que se acreditava aconteceu mesmo, o ministro Blairo Maggi já havia adiantado para o Canal do Boi a queda de 1 ponto percentual, foi o que aconteceu. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar uma tabela que nós temos aí, está saindo do computador agora, a apresentação oficial do governo federal, que mostra a taxa de juros em importantes programas. Pode colocar na tela cheia, por favor? O pessoal que está em casa está nos acompanhando. Nós temos aqui uma comparação do que acontecia da temporada 16-17 para 17-18. O Pronamp, por exemplo, cai de 8,5% para 7,5% e para os médios produtores, essa questão para os médios. Para os demais produtores, a taxa cai de 9,5% para 8,5%. Moderfrota de 8,5% para 7,5%. Programa ABC, aqui os nossos convidados, aqui nesse estúdio, também lá com o Zaidan no outro estúdio, esse programa, ele recai sobre quem trabalha com floresta, para quem trabalha também com reposição nas áreas degradadas, quem trabalha também com pecuária. Programa ABC tinha uma taxa de 8,5% até 8%, ele recua para 7,5%. O PCA, que está diretamente ligado à questão de armazenamento, cai de 8,5% para 6,5%, e Novagro de 8,5% para 6,5%. Nós temos aqui quedas de 1% aqui eu vou chegar até o Pronamp, que a gente já citou para todo mundo, sai de 8,5% para 7,5%. Né? E o Moderagro, que cai de 9,5% para 7,5%. Aqui são algumas das principais linhas que são utilizadas de recursos pelos produtores rurais e que atingem diretamente, traz uma contemplação aí para os produtores rurais. Vou começar perguntando para o João Pedro. As taxas melhoram, João Pedro, as taxas para a absorção desses recursos. A questão hoje em relação ao produtor rural, para termos de confiabilidade, né, em termos de produção e também até como que vai ser comercializado. Porque muito mais importante do que produzir é saber como é que vai comercializar. Qual é a estratégia de comercialização? Então as taxas são importantes nesse sentido. O governo aposta em 232 milhões de toneladas a serem produzidas na temporada 17-18 e coloca esses recursos com essas taxas. Para a tomada de crédito por parte do produtor rural, hoje é uma situação satisfatória, quer dizer, seria regular, seria aceitável pegar esses recursos, aumentar a sua produção, no momento como nós vivemos agora? Fabiano, além da questão de avaliar se ele vai querer ou não, normalmente ele vai precisar. Esse é um ponto pacífico. Para manter essa área plantada de soja, de milho, custeio, a própria custeio da pecuária, uma série de coisas. Precisa pegar o dinheiro. Agora, se vai sobrar dinheiro ou não vai sobrar dinheiro, aí é um pouquinho mais complicado o processo. Você vê esses 232 milhões, foi um ano excepcional em termos de clima, ou seja, você não teve nenhum problema, nenhum obstáculo durante o período, tanto na primeira como na segunda safra. O Mato Grosso está colhendo uma safra excepcional de milho, aqui no Mato Grosso Sul, 9 milhões e meio de milho. O ano correu muito bom, excepcional. Então, agora nós estamos vivendo uma outra situação. Vamos começar a plantar uma safra de soja a partir do segundo semestre aí e vamos ver como é que se comporta o clima. Você não vê no mercado internacional um preço muito alto, não chega nos $10 o bushel. Há momentos em que o mercado sinaliza um pouquinho mais, depois recua. $10 o bushel é o custo de produção do Brasil, é o custo de produção da Argentina, é o custo de produção dos Estados Unidos. Ou seja, todo mundo está trabalhando numa margem muito estreita. Se houver um problema climático, atrapalha em termos de rentabilidade. Milho, já mostramos o número do milho. Se o Brasil não exportar alguma coisa ao redor de 30 milhões de toneladas, que até agora exportou apenas 2 milhões e 200... Mas para um momento, por conta dos portos estarem muito mais direcionados à soja, ainda é um comportamento, pode-se dizer, natural, né, João? Mas o problema é que a Conab acredita em 26 milhões... E aí, se for isso, a situação está terrível. O ano passado, até abril, nós tínhamos 12 milhões exportados. É porque o preço também era muito melhor, né, João? Então é isso aí. Então, nós estamos na marca do pênalti. Todos os produtos estão na marca do pênalti. Quando você olha R$ 29,00 no porto e você vê o custo para levar até o porto, não sobra nada. É a falta da ponta produtora. Então, nós estamos vivendo esse momento. E se passar um estoque de passagem, como se pode passar, se não houver uma exportação significativa, é um fator permanente de pressão nos preços. Aí você vê, então esse é o quadro. O quadro é um momento que o produtor tem que ser extremamente competente, extremamente analisar bem
tomar dinheiro ele vai tomar. E o cara, esse é um setor que não adianta. O cara tem estrutura montada, ele não vai parar de produzir de um ano para o outro. Só que ele tem que tomar cuidado e avaliar bem o seu negócio. Fábio, no banco, principalmente nessa temporada 16, 17, tivemos aí os produtores em busca de recurso, né? Vocês ali atenderam. Existe hoje uma expectativa, no caso do Sicredi, em relação a essa tomada de recursos de crédito para a agricultura na temporada 17, 18, agricultura e pecuária? Bom, esse ano, essa última safra que passou, o Sicredi, na nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, ela aumentou muito o financiamento. Até por uma estratégia de incentivar o agronegócio. Todo o recurso que veio para o Sicredi foi emprestado. E esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quem faz a conta da taxa de juros não são só os produtores. Quem empresta também faz. Então, as instituições financeiras repassadoras desse recurso, elas vão precificar ele, ver a capacidade de retorno, e aí eles vão direcionar esse recurso para qual nível de risco que eles gostariam de ter nesse negócio. Ou seja, pode acontecer desse recurso estar disponível, mas para alguns investimentos, para alguns produtores que, ao ver da instituição financeira, pela sua análise, tenham menor risco. Então, a terra, ela está sempre disponível, mas os donos acabam mudando ao longo dos anos. E muito por conta dos investimentos. Pode acontecer de produtores que pegaram recurso ano passado, não ter esse recurso disponível esse ano no mesmo volume ou mais ou menos. E essa análise ainda vai ser feita pelas instituições financeiras através de cadastro de cada produtor. Então, isso é um ponto importante também para a gente analisar. Quem vai tomar esse recurso? Todos que tomaram ano passado, ou vai se concentrar mais recurso em produtores que tenham um risco menor ou maior, dependendo da atividade do produto, da produção, da capacidade de geração de receita, se é arrendatário, se é produtor que possui a sua área própria. Tudo isso ainda vai ser feito cálculo do outro lado também, que é o agente repassador. Mas o Sicredi, resumindo, né, no ano passado e nesse ano, a expectativa é que a gente consiga, sim, emprestar todo o recurso disponível que vier para as cooperativas de crédito. Um dado que chama atenção, divulgado pelo próprio governo, é de que o volume de recursos contratados do plano 16-17 atingiu até o mês de abril, faltando menos de 2 meses para encerrar o plano safra, pouco mais da metade do total disponibilizado. Vou até pedir para a produção ver se pode colocar na tela para a gente o gráfico número 3, que traz essas informações do montante que foi disponibilizado da safra 16-17 e o volume total contratado pelos produtores do Brasil. O volume chegou até o mês de abril a cerca de 57% de tudo que foi colocado à disposição. Faltando pouco tempo, então, para encerrar o ciclo. Não fica sobrando aí muito dinheiro? Duas coisas, Juliana, acho importante. Primeiro, é que o pagamento está sendo muito bom. Eu comentava com o Ricardo antes da entrevista, que você tem quase próximo de zero inadimplência. Ou seja, há um profissionalismo muito grande. E quando você olha, nós estamos mostrando aqui o plano safra mais empresarial. Pode estourar na tela para o pessoal de casa acompanhar. Quando você olha o Pronaf, é a mesma coisa para o pequeno produtor. A dificuldade que o produtor tem para acessar crédito, especialmente o pequeno produtor, é muito grande no Brasil inteiro. E também, então, eu acho que além da questão financeira, do valor disponível, é o processo de desburocratização, é o processo de agilização na análise de crédito, da agilização na liberação disso aí. É uma série de fatores que, às vezes, são fatores que dificultam o acesso ao crédito. Então, eu acho que o volume é um item, mas como você mostra ali, o valor contratado 57% até abril. Possivelmente não vai chegar. Não vai, porque está mais caro. Esse crédito ficou mais caro. Ficou mais caro. Mas o ano passado, quando surgiu, você tinha um outro cenário. De lá para cá, ele veio foi caindo. Tomado mesmo. A própria Selic. Você tinha uma perspectiva da Selic de, falava em 14,5 com viés de alta.
E acabou a própria recessão puxando a inflação para baixo e, consequentemente, conseguindo reduzir as taxas, que pode reduzir mais ainda. Tem que reduzir. O custo financeiro no Brasil é um fator limitante. Você associa o custo financeiro, você associa a deficiência de infraestrutura, você associa o custo do Brasil como um todo, a carga tributária que envolve todo o processo, é um fator de inibição. Tá certo, eu vou querer ouvir agora, queremos saber a posição, Jorge Zaidan está no outro estúdio com o Jonathan Barbosa, presidente da Crisul, está acompanhando todo o lançamento aqui conosco do Plano Safra, e nós estávamos mostrando aqui essa questão das taxas de juros e os recursos. Eu vou até fazer uma crítica, que o fator burocrático no Brasil ele é tão forte, e a questão também que mudou, as taxas de juros mudaram mesmo, ele é tão forte, o governo poderia anunciar 230 bilhões, 250 bilhões, que nós temos um patamar de tomada de crédito que ele é tão complicado para o produtor rural, e eu estou falando do produtor rural, mas poderíamos falar de qualquer cidadão brasileiro. Ele é tão burocrático e tem tantas nuances ali para serem resolvidas, que esse recurso não será utilizado integralmente mesmo, como aconteceu nas últimas temporadas e como a Juliana acabou de destacar agora. Zaidan, nós queremos saber aí do presidente Jonathan, em relação a essa tomada de crédito. O pecuarista, normalmente, ele é menos, como que eu poderia, ele acessa menos esses créditos de plano safra do que o agricultor que tem uma necessidade maior. Ele, enquanto pecuarista, em relação a essas taxas de juros e as condições, como é que ele enxerga essa tomada de crédito por parte da pecuária brasileira? Pois presidente, você disse agora há pouco, o problema não é dinheiro. Nós mostramos que o volume disponibilizado teve uma sobra grande, né? Não foi necessário nem um projeto para aumentar a disponibilização de recursos. O pecuarista vai reformar pastos, vai investir em genética? Como é que está a disposição da classe? É o mesmo problema. O que eu disse, eu repito. Os juros ainda estão altos. E a pecuária, hoje, não concorre em vantagens de lucros com a agricultura. Você, com um ano na agricultura, você faz até 3 safras, né? Com um clima tão bom, como disse aí o João Pedro e outros, foi maravilhoso esse ano. Nós não conseguimos, na pecuária, talvez com 2 para 3 anos, fazer uma safra, que é uma venda de um animal terminado. E a arroba, no preço que está hoje, não anima ninguém. Porque eu fiz um cálculo, a arroba hoje, para bois de pasto, ela tem que ser, no mínimo, de R$ 132 a R$ 135 reais para o nosso estado e aqui a região de Campo Grande. E para confinamentos... Hoje está o quê? 129? 121. 121. 122,80. O JBS, que tem esse monopólio, ele controla todo o mercado, batendo isso e querendo ainda prazo. Quando o prazo dele, ele dá um documento que o banco não aceita, que é NPR. Então, estamos aqui aguardando. Pecuarista nenhum vai pegar dinheiro para depois não ter como pagar. Não compensa. Tivemos uma conversa com o governo do estado, a Crisul participou, no projeto Terra Boa, que é para fazer recuperação de pastagem. Se o governo fizer uma contrapartida, e eu sugeri pelo menos entrasse com a patrulha mecanizada e desse um estímulo para o transporte do calcário, aí sim a nossa classe teria condições de enfrentar e recuperar as pastagens do nosso estado. Então, esse dinheiro existe, já falei, desde o ano passado, mas não adianta aumentar o dinheiro se o juro não cair à realidade pelo menos de 5% a 6%. Fabiano? Tá certo, Zaidan, Jonathan Barbosa, daqui a pouco nós vamos voltar lá, daqui a pouco a gente volta a conversa aqui. Quem está acompanhando o Agricultura BR sabe, daqui a pouco a gente vai voltar falando de mercado. Você que está acompanhando o programa pode participar também conosco através do Facebook, do Twitter, do Agricultura BR e, claro, pelo nosso número no WhatsApp, 67996562266. Nós voltamos já.
Agricultura BR de volta, lembrando que hoje tivemos o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da temporada 17/18, mais de 190 bilhões de reais que foram confirmados, com a taxa de juros com a queda que se esperava, 1 ponto percentual em todas as linhas de financiamento disponibilizadas no Plano Agrícola. Essa redução na taxa de juros já tinha sido previamente informada por entidades ligadas ao governo federal e já com esse número, mesmo não tendo confirmado, entidades ligadas ao setor produtivo disseram que não ficaram agradadas com a redução considerada muito baixa. Arnaldo Jardim, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, se manifestou sobre o assunto. Minhas amigas e meus amigos produtoras e produtores rurais, o Brasil todo festeja 1% de evolução do PIB. E o Brasil sabe que 80% desse avanço se deve ao avanço da produção agropecuária. 0,8% é de crescimento daquilo que é a produção agropecuária do Brasil. Por isso que causa estranheza mesmo que o anúncio que se faz agora do Plano Safra não contemple essa realidade. Primeiro, não há como ignorar que o ano passado a taxa Selic era 14,25. Hoje ela está em 10,25 e pode ainda diminuir. Portanto, diminuiu 4 pontos. A inflação de 6,5%, a previsão esse ano é de 4,2%, com tendência declinante para 2018. Portanto, uma diminuição de 2,3% a 2,5%. Estarrece que o governo, quando foi definir agora os juros do Plano Safra, está falando no corte de 1 ponto percentual somente para as linhas de crédito, para a agricultura empresarial e manteve os juros daquilo que é o plano de agricultura o plano de safra para a agricultura familiar. Portanto, quando mantém juros e quando diminui apenas 1%, isso significa, na prática, aumentar relativamente os juros. Que esta diminuição seja pelo menos proporcional à queda da Selic. Que isso mantenha o diferencial em relação à taxa de inflação, para que não se veja como é, na realidade, um aumento da taxa de juros para o setor, que é o setor que exatamente está determinando o avanço da produção do Brasil e sustentando a retomada do crescimento. O governo precisa imediatamente pensar sobre isso e rever as taxas de juro para o Plano Safra 2017-2018. Tá aí o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim, fez uma crítica dura a respeito, e foi gravado antes do lançamento do Plano Agrícola, mas o próprio Blairo Maggi já havia dito que a queda era de 1 ponto percentual. A linha de pensamento do secretário de Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim, é em relação à prática, real, quando você tem a consideração ao processo de inflação e aquilo que nós temos de taxa básica de juros no Brasil. Ele diz que fica até maior. Vou perguntar primeiramente para o Fábio do Sicredi se, no entendimento dele em relação à visão do banco, do sistema bancário como um todo, se essa taxa agrada, tanto ao sistema bancário quanto, no caso de vocês, aos cooperados que trabalham diretamente com o sistema Sicredi. Bom, primeiramente eu até gostaria de acrescentar com relação à questão do comunicado do Arnaldo Jardim sobre esse crescimento da produção. O produtor não cresceu somente em quantidade essa produção, tanto de grãos quanto de carne. Ele evoluiu muito em qualidade, evoluiu na parte social e ecológica da produção agrícola e pecuária. A legislação do ano passado, 2016, 2017, também houve algumas melhorias no sentido de deixar a produção mais ecologicamente correta e também com algumas análises sobre a questão ambiental e trabalhista, como se produz, quem produz no campo. Então, torna isso o desafio do produtor ainda muito mais nobre desse aumento de produção. Aumentou-se quantidade, mas também se aumentou muito em qualidade na gestão dessa produção. Para as instituições financeiras, para o Sicredi, como a gente analisa a taxa de juro? Cada produtor tem a sua capacidade de pagamento, ou seja, ele vai pegar aquele recurso
vai fazer as contas, os cálculos, com a capacidade que ele tem de geração de receita, com a tecnologia que ele vai investir na sua propriedade, ele vai ver quanto que isso vai gerar de resultado para ele. Esse resultado sendo positivo, sendo um resultado que viabilize esse investimento, as instituições financeiras, bem como o Sicredi, vão analisar e vão aprovar o projeto. Então, a questão da taxa de juros, ela é analisada projeto a projeto. Cada propriedade, cada produtor tem uma realidade e isso deve ser levado em conta na liberação desses recursos. João Pedro, o secretário de São Paulo faz uma crítica mais forte em relação a essa taxa de juros. Para o produtor rural que está nos acompanhando agora, que sabe que na hora de acessar esse recurso que é disponibilizado, ele não é tão barato assim, mas é uma condição melhor do que o mercado normalmente oferece e ele é difícil, né? Nós temos um fator burocrático bastante complicado. Como é que você entende esse posicionamento do secretário que colocou realmente, né, considerou a taxa de juros com um ponto percentual abaixo e acertou porque a gente já sabia disso mesmo? Olha, Fabiano, você além da questão do juro, você tem que olhar outros fatores. O registro de uma cédula rural, que aqui a gente tinha que pagar 3, 4 mil reais para registrar uma cédula rural, você quando vê o valor, se você comparar com outras atividades, se comparar com outras fontes de financiamento, até que é razoável. Mas mesmo assim, para um setor de risco, como é o setor agropecuário, principalmente da agricultura, que você tem fator climático cada vez mais intenso, a questão dos fenômenos climáticos, de mais chuvas em excesso, seca, etc., um juro real de 4,5%, 4,2%, 4,3%, que na realidade vai ser maior que isso, porque você tem mais coisas que vão ser agregadas no custo desse financiamento, não é barato não. Então o pessoal tem que olhar com cuidado. E uma outra coisa que está faltando no Brasil, também nesses planos de safra, é um programa de proteção de preço, quer dizer que o governo age muito em cima de preço mínimo. O preço mínimo, na maior parte, soja, por exemplo, não cobre o custo de produção, mas longe do preço mínimo de soja não cobre o custo de produção. A mesma coisa, o preço do milho também, o preço mínimo não cobre. 17,50, o cara produz 100 sacas por hectare, que é a média do segunda safra, você fala em 1.750 de faturamento bruto, e aí você vê o custo de produção muito acima disso. Então você olha, está faltando, é uma outra coisa importante que teria que ter algum modelo de mecanismo, principalmente mecanismo de opções para isso aí. E o sistema financeiro, junto com o governo, junto com o setor produtivo, desenvolver mecanismos de produção para que para que aquele tomador de empréstimos, a hora que ele for tomar um empréstimo junto ao sistema financeiro, ele olha a média dele de produção e ele olha para frente o preço que ele pode segurar, de tal maneira que ele consiga garantir uma renda mínima. Então, o custo do dinheiro no Brasil, infelizmente, é um dinheiro caro. No Brasil é caro e não foge à regra, mesmo no questão do crédito rural. João, você falou a respeito uma espécie de contrato de opção com milho, no caso desses produtores. Poderia ser feito, aqui no Brasil nós não temos a característica, né, a tradição de fazer negócios, principalmente com soja, milho. Salvo o ano passado, o milho teve um volume maior de negócios na Bolsa de São Paulo. Poderia ser feito, o produtor rural, pensando que o governo não pensou nisso esse ano, né, e não teremos provavelmente para a próxima temporada, mas poderia ter algum mecanismo para o produtor conseguir se garantir negociando em contratos futuros, em contratos de opção no futuro? Opções é um negócio que tem que ter volume, tem que ter escala, tem que ter quantidade. E é isso aí que você impede, atrai mais corretora, mais banco para entrar no processo e consegue reduzir o custo do prêmio. O prêmio no Brasil, tanto para seguro de crédito, seguro rural, como para seguro para opções, é um prêmio caro, é um outro fator de desestímulo. No passado, chegou-se a aventar a hipótese de o governo participar do pagamento desse prêmio, dar uma subvenção nisso, para que você criasse uma massa crítica maior e, consequentemente, trazer mais players, mais participantes para o mercado. Infelizmente, morreu isso aqui, essa ideia não avançou nada. Era importante isso, porque um produtor de 1.000 hectares é um cara que movimenta 2,5 milhões de reais em cima da lavoura dele. É um volume significativo. Então, de 100 hectares, 250 mil reais é um volume significativo. E ele coloca isso no chão e vamos que vamos ter fé para lá na frente lá. Mas era importante que houvesse isso, tanto seguro
seguro de renda, o seguro de crédito, seguro de renda, associado a uma questão de preço, de opções de mercado, que não precisaria ser o governo teria que ser um fator catalisador, um fator de estímulo a surgir esse mecanismo e você teria, por exemplo, um confinador, vamos pegar um exemplo no clássico, que tem muitos que nós estamos assistindo, ele sabe quanto custa o boi magro, ele sabe quanto custa carregar esse boi magro, sabe quanto vai vender, quando ele vai vender, Agora, quanto ele vai receber, nesse momento não tem nada. Você não tem mercado futuro e não tem nem mercado a termo. Então, esse mecanismo seria importante para dar aumentar a sustentabilidade. Ainda falando sobre a opção de venda futura de milho, né? A Conab tem realizado desde o mês de abril algumas operações, alguns leilões de apoio à comercialização do cereal no estado do Mato Grosso. Em todas essas rodadas de leilão, sempre tem leilão de opção de venda de milho e a adesão é sempre 100%, justamente porque garante que o produtor venda o seu produto lá na frente, já um preço estabelecido, né? Ele tem certeza de que vai receber pelo menos aquele valor. Perdendo menos. Não? E outra coisa, é importante isso no mercado, porque você tira aquela pressão de venda. O produtor está chegando agora, está com a colheita, ele tem compromisso financeiro, ele tem custeio para pagar, ele tem uma série de coisas. Se você consegue criar um mecanismo que ele consiga garantir um certo preço, é importante para isso, é importante para o processo. Então, essa questão de seguro de preço é muito importante. Nós temos que amadurecer essa ideia no Brasil. Temos que sempre estar discutindo essa ideia, porque parece que houve uma anestesia. Os últimos 3 anos foram bons de preço. Todo mundo está tudo bem, agora não vai acontecer. Que nada. Ano passado nós tivemos, né, uma movimentação maior. Bom, e vamos envolver agora o nosso colega aqui, o Walter Pulga Júnior. Ele está lá na Bolsa de São Paulo e nós já conversamos algumas vezes sobre esse assunto e sobre esse aspecto, por exemplo, do milho, que nós trouxemos aqui como exemplo, acho que o Pulga estava nos ouvindo, a respeito dessa proposta, né, que o João estava dizendo que o Plano Safra precisa contemplar uma situação de seguro de preços, né? Não é preço mínimo, é um seguro de preço. O Pulga está aqui na tela conosco, Pulga, é uma questão de seguro de preço. Nós estávamos dizendo o seguinte, que negociar no mercado futuro, se nós tivéssemos volume, né, fica na casa do C. Se tivéssemos volume, poderia ser uma opção interessante para o produtor rural, Walter Pulga. Hoje nós temos alguma situação que está sendo criada para incentivar que o produtor rural, que quem precisa negociar milho, negocie em mercado futuro, Pulga? Olha, não temos não, viu? Mercado futuro está sem apoio, inclusive há queixas. O João Pedro Cuti Dias conhece bem isso em relação aos impostos que incidem sobre operações no mercado futuro, taxas que seriam também muito caras, né? Isso espanta um pouco o produtor. Há um estudo que corre no Ministério há mais de 6 anos de subsídio para a participação no mercado futuro. O governo federal daria, assim como dá um subsídio para desenvolvimento no mercado de seguro rural, daria também para a participação no mercado futuro. Isso vem dos tempos da direção no Banco do Brasil de Luiz Carlos. O doutor Luiz Carlos estava lá, comentava muito sobre isso, João Pedro lembra disso, né? Então, o que ocorre é que não há, até agora, nenhum mecanismo que incentive muito. A BMF-Bovespa tem estimulado, eu falo segmento BMF-Bovespa, agora é a B3, Brasil Bolsa Balcão, né? Mudou o nome, tem procurado instituições bancárias para incentivar esse mercado. Mas, realmente, o produtor vem muito pouco para o mercado futuro, contrário do que ocorre em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, onde há um recurso muito grande. O mercado fica mais ou menos perdido, essa é a verdade. Por isso, nós não temos grande volume. No caso da soja, temos um volume muito pequeno, porque a liquidez está concentrada na Bolsa de Chicago. Há estudos sobre subsídio para a participação no mercado de opções, no mercado de futuro de commodities agrícolas aqui na BMF, mas até agora isso não se fez evidente, né? João Pedro Cuti Dias esteve 15 anos aqui, acompanhou o desenvolvimento desse mercado e viu esses estudos. Há outro problema também, que é o interesse dos bancos. Os bancos não têm interesse em que o produtor rural venha para o mercado futuro. Eles oferecem outras possibilidades para o produtor rural. E os bancos têm uma capilaridade muito grande, estão em diferentes regiões do país. Portanto, fazer proteção no mercado futuro não tem sido uma opção. Agora,
É importante ressaltar que o barter está crescendo muito no Brasil. João Pedro Cuti Dias e o Fábio também sabe disso. Nós temos aí um aumento das operações de barter, que é uma maneira do produtor garantir, de certo modo, o financiamento, pelo menos para insumos agrícolas, e até compra de máquinas, como tem sido alardeado no Brasil. Agora, o mercado fica um pouco à deriva. Aqui na BMF-Bovespa, o volume de negócios é muito pequeno. Agora, veja, o mercado tem comportamento aqui muito atrelado ao dólar, né? O mercado futuro, as poucas operações, nós consideramos poucas operações, porque não é um volume significativo a ponto de refletir aí parte da safra brasileira. Veja o que está acontecendo com o milho agora. Eu mostrei agora há pouco, o milho vem em alta. Vamos ao painel do milho. O mercado futuro opera milho agora em alta, como era de se esperar, alta de 1,61% para contratos negociados para novembro. O volume está concentrado em setembro, quase 5 mil contratos. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre mais em função de uma perspectiva futura de aumento das nossas exportações. Diferentes analistas de mercado já notaram, né, e apontam que dólar acima de 13,20 estimula a expectativa, né, de exportação maior de milho. Podemos exportar até 35 milhões de toneladas. E veja o resultado, o dólar acima de 3,20. Vamos ao dólar? Nosso diretor de TV mostra para você agora a cotação do dólar neste momento. O dólar comercial opera a 13,28 mais 10. A R$ 3,28 já há uma expectativa de aumento na exportação de milho. Por isso é que nós temos milho com preço em alta agora no mercado futuro. Agora, o mercado futuro, em geral, tem um volume muito pequeno frente à safra brasileira, tanto de soja como de milho. No caso do café, reduziu muito também. Nós não temos um mercado futuro tão forte. Serve, no entanto, para sinalizar, balizar algumas negociações, citação em contratos, mas não significa, lógico, o mercado futuro de commodities agrícolas não mostra a realidade da nossa produção. João Pedro concorda com isso, não? Olha, Pulga, João Pedro concorda sim. A gente estava falando aqui com o Fábio do Sicredi. Pulga está nos ouvindo, né? Pulga, o Fábio estava comentando o seguinte, né, Fábio? Que se nós tivéssemos porque o mecanismo é excelente, né? A estrutura que não tem ajudado. Se nós tivéssemos esse mercado futuro no Brasil atuando, o risco, né, aquela análise de risco para o produtor seria mais positiva para o produtor rural, não é isso? Sim, porque tu teria mais uma estabilidade maior para você trabalhar, né? Tu não trabalha com margens de oscilação de risco, tu trabalha num cenário mais estável, que é o que acontece, né, em outros países. E o Pulga lembrou bem o café, a Bolsa tinha uma participação efetiva já tivemos no café. Um bom volume. Aí o governo, quando houve um problema, e havia inclusive produtores, operadores arbitrando Nova York e BMF, Nova York e São Paulo. Ou seja, comprava Nova York, vendia São Paulo, havia condições. Aí o governo tocou um IOF de 7%, matou o processo, acabou. Aí nunca mais voltou. Onde o governo pisa não nasce grama, né, João Pedro? O governo do Brasil não é solução, o governo do Brasil é o problema. Isso nós não estamos falando de um governo em específico, tá? Isso, com o andar do tempo, com mudança de mão de governo, a situação ela sempre vai ficando numa bem parecida, né? Ela não tem uma melhora. Bom, e a gente está encerrando já esse assunto do Plano Safra e a gente quer saber o posicionamento final. A gente lembra que nós fizemos hoje um trabalho com os programas Pecuária BR e Agricultura BR, que abriu mais cedo hoje. Pecuária BR está com o Jorge Zaidan nesse momento, e o Jorge Zaidan recebe o Jonathan Barbosa, grande amigo aqui, parceiro do Canal do Boi, ele que é presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Zaidan, nós queremos saber o posicionamento final de vocês aí do Pecuária BR, principalmente mais voltado em relação à pecuária, sobre Plano Safra e também perspectivas. Vamos falar perspectivas para a agropecuária brasileira. Legal, Fabiano. Estou sim com o Jonathan Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, uma entidade que existe bem antes da criação do Estado. Este ano, 2017, Mato Grosso do Sul completa 40 anos de emancipação. A Acrisul já existia bem antes de 1977, que foi o ano do decreto do ex-presidente Ernesto Geisel, dividindo Mato Grosso do Sul. O Jonathan vai dar a sua visão final sobre esse lançamento do Plano Safra e citar alguns requerimentos tirados de reuniões recentes da Acrisul com o governo do estado para beneficiar a pecuária num momento turbulento como esse que nós estamos enfrentando. É verdade, Zaidan. Mas nós queremos dizer que ainda falta alguma coisa para o Plano Safra ser
o que o produtor gostaria. A questão de juros, a questão de logística e a questão de uma política de garantia de preços e prêmio de seguro. Ninguém está falando mais daquele problema da BR-163 esse ano. Atoleiro vários pra dias todo de lado. atoleiro, gente isolada. Isolado, não tendo água para beber, desculpe, e não tendo nem alimentação, preso no meio do barro. Pois é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, está tudo caminhando, estamos avançando. Esperamos que possamos alcançar no próximo anúncio uma realidade que possa ser o encontro dos produtores com o governo e com o país. Um juro à altura de se poder trabalhar dentro da realidade vivida. O que não dá para aceitar são impostos ainda cobrados. Se você vai comprar hoje 1 quilo de semente de pastagem, é mais caro do que 1 quilo de filé mignon. É muito mais caro do que 1 quilo de lagosta. Então, está tudo errado. Vamos subsidiar isto. O que o óleo diesel é tão mais caro proporcionalmente que a gasolina? E quanto que as máquinas gastam no campo, elas que bebem, como é que a gente pode aguentar? Então, esse óleo diesel também tinha que ter uma política de preço mais compatível com a vida do homem do campo. E, além de tudo, a gente está vendo os fertilizantes muito caros, os adubos, isso aí está errado também. Preço de máquina, você vai comprar um trator, o preço de um avião. Uma coisa louca. E hoje, só te interrompendo um pouquinho, foi lançado, agora há pouco, 10 horas da manhã, no horário de Brasília, dentro da BIF Expo, uma exposição que acontece em São Paulo, uma pesquisa, a 7ª pesquisa da Associação Brasileira de Marketing Rural e do Agronegócio, falando sobre os hábitos do produtor rural. Dentre o item, o questionamento sobre o que você mais gostaria de adquirir, a pergunta para o produtor rural, foram 2.800 em 15 estados brasileiros. O primeiro item, no desejo do produtor de aquisição, trator. Claro, porque o preço é proibitivo. Realmente a indústria avançou muito, mas por que é tão caro o preço? Vamos ver quanto é o imposto que se paga por esse trator. Tem que reduzir, se é que quer produção, se é que quer uma safra histórica, uma coisa inédita, é preciso concorrer, não só oferecendo crédito na linha de bancos, como juros e tudo que eu falei. Jonathan, para nós fecharmos aqui, os requerimentos que vocês solicitaram, entregaram para o governo do estado, com o objetivo de facilitar a saída do gado gordo de Mato Grosso do Sul para abate em outros estados. Olha, quero te agradecer muito a esta oportunidade, porque é um assunto muito importante. Atenção, produtores rurais, vocês principalmente pecuaristas. Nós fizemos uma reunião grande na Acresul semana passada, com toda a diretoria e conselho, com a presença de Sua Excelência, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de governo, Eduardo Riedel. Depois de ele explicar e fazer um debate sobre a questão JBS, sobre o que foi feito e falado na delação, tudo muito bem explicado, dirigido, ele perguntou o que é que nós queríamos ainda encaminhar. Eu pedi a palavra, disse, governador, nós queremos fazer 2 requerimentos. E fiz verbalmente, o que eu vou repetir, e ele falou no final, faça por escrito, que eu vejo vantagem e interesse de atender. Quais são os requerimentos? Primeiro, redução da alíquota do ICMS de 12% para 7% na comercialização do gado gordo para fora do estado. Então, aí nós teríamos o quê? Nós que estamos com estoque de bois grandes, São Paulo, que não tem esse estoque, estou dando o exemplo, São Paulo, viria aqui e compraria o boi. Ah, mas tem o Fundersul, calma. Também fizemos o segundo requerimento, para suspender a cobrança do Fundersul, aí não só de gado gordo, claro que aí não tem, do gado em geral, que fosse vendido de Mato Grosso do Sul
para outros estados. Fundersul não é o Fundo Rural. Não. O que é o Fundersul? O Fundersul é o Fundo de Desenvolvimento Rural, que é para consertar estradas, pontes, que é o que realmente a Secretaria de Infraestrutura vem tocando suas obras. Mas para poder revitalizar e recuperar o mercado interno, alguma coisa o governo tem que ajudar a fazer. Senão é um tiro no pé. Ah, mas vai perder na queda do ICMS. Não perde, porque o volume de vendas aumenta tanto que compensa muito melhor do que o boi passar da hora de ser abatido e não ter venda nenhuma. É o mesmo raciocínio que está sendo usado em Mato Grosso, que tem o maior rebanho do Brasil, de reduzir o imposto, porque lá eles estão numa situação até pior, porque tem muitas regiões que só tem a opção de abater na JBS, que está enfrentando esse problema todo que a gente está Aqui também, não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Muito bem, para a gente encerrar aqui, Jonathan, que realizou em nome da Acrisul uma grande exposição agropecuária de Campo Grande, nós cobrimos esse evento no mês de abril, já fica o seu convite para a gente terminar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você. Para o próximo evento, que vai acontecer no Parque Laucídio Coelho, aqui na capital. A previsão seria de 23 de agosto a 3 de setembro. Mas devido a um evento que nós estamos fechando em parceria com o Canal do Boi, que é o Rally da Pecuária, no dia 17, lá na Acrisul, eu estou quase já antecipando para aumentar o tempo da Expo MS com o nosso querido Rally da Pecuária, que não é assunto para agora, que é uma novidade extraordinária. Tudo isso vai acontecer na Expo MS Rural, que também vai ter a comemoração do aniversário da cidade, 26 de agosto, com a participação da Prefeitura como parceira e muitos shows, para quem gosta de shows, além de exposição de gado, leilões e tudo mais, provas e tudo que acontece. Virá aí também no dia 25, já vou dar uma dica aqui, do show. Dia 25, show da véspera do aniversário da cidade, Ivete Sangalo e Anitta, as duas no mesmo palco. Pois é. Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul. A vida tem que seguir, né? A situação está complicada, mas não dá para nós temos que deitar acreditar. E chorar, né? Tem que correr. E mais uma, para terminar. Quanto pior, melhor nunca. Vamos deixar o Temer trabalhar. Está faltando só um ano. Se ele sair agora, sai Blairo Maggi, sai tudo que está dando certo. Claro, existe muita coisa errada no Brasil, mas tem hora que também você tem que analisar o equilíbrio, porque senão o Brasil trava tudo e para. Fabiano. Obrigado, Jorge Zaidão. Obrigado, presidente Jonathan Barbosa. Um grande abraço a vocês dois. Nós vamos encerrando aqui o assunto do Plano Safra, né? E também aproveitando para agradecer e deixar as últimas considerações aos nossos convidados aqui no estúdio, Juliana. É isso mesmo. Bom, só para a gente finalizar esse assunto, então, eu vou relembrar aqui uma fala do presidente Michel Temer no início do discurso dele agora do Plano Safra. Ele disse o seguinte: não tenho dúvida de que o otimismo está presente aqui nesse recinto. Vocês acreditam que o otimismo continua no agronegócio do Brasil, mesmo com uma redução da taxa de juros muito abaixo do que o produtor queria? Juliana, vamos usar o Euclides da Cunha, que falava que o sertanejo é um forte. Eu diria que o agricultor é um forte. Ele vai tocar, o agropecuarista vai tocar, está no sangue dele, vai tocar. Vai enfrentar dificuldade? Vai, mas ele é forte, supera. Fábio. Bom, acredito que em meio a tantas incertezas, uma certeza nós temos: o Plano Safra saiu, foi anunciado, cabe ao produtor agora fazer suas contas, ver os investimentos necessários para que ele consiga aí continuar sendo um dos principais atores do crescimento do país. Fábio Almeida, João Pedro Guti Dias, obrigada então pela participação hoje aqui em vocês. Nós vamos rapidamente fazer um rápido intervalo, né, Fabiano? Exatamente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações dessa edição, com os destaques do mercado da soja.
O Agricultura BR, que hoje trouxe o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2017-2018. Você vai poder rever todos os dados, entrevistas a respeito deste assunto no nosso canal no YouTube e também no blog do Agricultura BR. Traz agora, para finalizar, as informações do mercado. Mercado da soja, começando agora, Juliana, com o mercado da soja lá em Chicago. Rapidamente vamos mostrar alta para a soja em Chicago, terceiro dia consecutivo, posição de julho com alta de 0,89%, 9 dólares e 31 centos o bushel. Agosto 9,35, alta de 0,91%. Setembro 9,35, a elevação de 0,78%. Novembro 9,37, com alta de 0,64%. Para a gente finalizar, vamos ao dólar comercial aqui no Brasil, fator fundamental para os negócios com o agronegócio. Dólar vem cotado neste momento a R$ 3,28 mais 5, alta de 0,21% em relação a ontem. Esta edição do Agricultura BR, especial de cobertura do lançamento do Plano Safra 17-18, termina aqui hoje, 15 minutinhos mais cedo, mas por um motivo especial. Exatamente. Começamos mais cedo e daqui a pouco vai na sequência o pessoal da Ouro Fino em Campo, a Juliana Marques, já totalmente pronta lá, trazendo muita informação e tecnologia para você. Obrigado ao Ouro Fino, obrigado também ao Zebu para o Mundo. A todos um grande abraço e até mais.